ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou em 2020 30 anos. A lei é fruto de intensas mobilizações, embates e discussões. O Brasil reconheceu, em 13 de julho de 1990, que a criança e o adolescente têm direitos fundamentais. Há 30 anos, o Brasil fez uma escolha que mudou os rumos da política pública da infância e da adolescência em nosso país, promulgando aquela que seria, e ao nosso ver ainda é, a mais importante legislação infraconstitucional do país, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A partir dessa data, a criança e o adolescente, de 0 a 18 anos, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos. Isto é, passaram a ter voz e vez. Assim, o artigo 227 e 228 diz que é dever da família, da sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente que tenha como prioridade a saúde, a vida, a alimentação, a educação, ao esporte, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A Lei Federal 8.069 de 1990 coloca a criança e o adolescente como sujeito de direito com proteção e garantias específicas. Quando compreendemos a constituição do ECA no Brasil, vemos que houve uma grande mobilização de instituições, de organizações, para que pudesse defender e zelar pelos direitos de uma população tão vulnerável que é a criança e o adolescente. Então, a gente pode citar tanto a sociedade civil, que teve participação ativa, né, a criança, o adolescente, tanto os poderes, os parlamentos do sistema de justiça, o Conselho Tutelar, Conselho Nacional e estaduais da criança e adolescente, o Ministério da Justiça, da Infância e da Juventude, além de entidades não governamentais e governamentais e até os organismos internacionais. Direcionamos o nosso discurso em relação a essa temática aos avanços e desafios na construção de alternativas para promoção, defesa e controle ao cumprimento dessa lei. Pois bem, para dar continuidade e explanar a respeito dessa temática, passo a palavra aos meus colegas. Então, o sistema de garantia dos direitos estão presentes em todas as políticas públicas, né? Além do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, os conselhos tutelares, as delegacias especializadas, o Ministério Público e as varas da infância e da juventude. Um avanço ocorrido foi a troca de um órgão que ainda existe, né, que é a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, para agora tomando a responsabilidade dos municípios. Então, o município tem como objetivo, né, agora fazer o seu diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, formular políticas adequadas, contando com a participação dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, que é composto também por representantes do poder público e de entidades da sociedade. Bom, pode-se observar que as políticas públicas elas tiveram um avanço significativo no nosso país e sedimentou-se também um consenso onde o Estado ele deve garantir os direitos fundamentais básicos das nossas crianças e adolescentes. Isso a gente pode observar no trabalho do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar ele é, assim, sem sombra de dúvidas, um dos principais avanços nos últimos 30 anos. O Conselho Tutelar ele veio para garantir e proteger os direitos dos nossos jovens. É um órgão municipal
ele é um órgão que depois de criado, ele não pode ser extinto, ele tem uma autonomia, ele não é subordinado a nenhum outro órgão governamental. É fundamental que a população de cada município ela trabalhe numa parceria mesmo com os conselheiros tutelares, porque a forma que eles trabalham é a partir de denúncias, né? Na maioria das vezes. Então, se um cidadão ele observa uma situação onde uma criança ela sofre violência física, psicológica, algum tipo de exploração, ele deve fazer uma denúncia, ele vai estar ajudando efetivamente no trabalho dos conselheiros tutelares e ainda garantindo a proteção dessa criança. Nos últimos 30 anos, além da garantia dos direitos, né, das nossas crianças e adolescentes, houve também uma diminuição da mortalidade infantil, houve um aumento dos pré-natais realizados, houve também um aumento do número de crianças matriculadas nas escolas. Houve também uma diminuição assim, considerável no trabalho infantil. Essas questões elas vinham melhorando e vinham progredindo de uma forma bem positiva, mas infelizmente com o surgimento da pandemia, a forma que ela evoluiu no nosso país, veio o desemprego, o subemprego, o aumento do nível da pobreza, e essas questões afetaram diretamente as nossas crianças e adolescentes, onde elas passaram a não ter mais acesso aos seus direitos fundamentais, não tendo acesso à saúde, não tendo acesso a uma alimentação, não tendo acesso à educação, muitas não têm acesso a esse novo modo de ensino EAD, e além de todo tipo de violência e abusos físicos que elas estão suscetíveis a sofrer nesse período de pandemia. Entre os avanços ocorridos foi a criação da Lei Escuta Protegida, que tem como objetivo coibir novas formas de violência. Bem, os desafios para que o ECA funcione adequadamente são inúmeros, mesmo que a sua lei complete 30 anos. Não é preciso criar leis novas, mas que simplesmente respeite a integridade e os direitos concedidos aos nossos jovens e crianças. E dessa maneira, para que funcione adequadamente, é preciso que seja revista a parte que fala sobre a implementação e formulação de políticas públicas, visto que é a parte que fala sobre o impedimento para que os jovens cometam atos infracionais, o que seria bem mais viável, pois um adolescente cumprindo medidas socioeducativas custa para os cofres públicos do governo entre 9 e 14 mil por ano. Ou seja, é melhor investir em políticas públicas que realmente funcionem fora do papel, ou seja, melhor prevenir do que remediar. E que o mais importante não seja a repressão, mas sim que o compromisso seja com a proteção e prevenção de violação dos direitos dos nossos jovens e crianças. Agora eu vou falar alguns desafios relatados por alguns dos profissionais que trabalham na área. O Ivonei, procurador-geral da Justiça, que por 10 anos foi promotor da área da infância e da juventude, diz que um dos desafios é que, infelizmente, ainda hoje, quase 30 anos após o início da vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, encontramos no Brasil um contexto adverso na área da infância e da juventude, evidenciado por indicadores das demandas reprimidas nos setores da saúde, da educação e dos direitos fundamentais, em intensidade tal que a própria condição humana, por vezes, se mostra aviltada. Mudar esse quadro não é algo que requeira novas leis. Se necessário apenas que consigamos fazer e cumprir o ECA em sua integralidade, bem como os outros dispositivos legais que asseguram os direitos de nossa infância e juventude. Somente quando todas as nossas crianças e adolescentes residentes em qualquer parte do país e que tenham as mais diferentes condições de vida puderem exercer efetivamente os direitos elencados pelo ECA, poderemos dizer que no Brasil, crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Um outro relato é da Luciana Lineiro, promotora de justiça que integra a equipe do CAOP da criança e do adolescente. Ainda precisamos garantir que as promessas previstas pelo Estatuto saiam do papel e tornem-se realidade para todas as crianças e adolescentes, a partir de políticas públicas fortes e bem estruturadas para os atendimentos necessários,
Também é preciso avançar nas estratégias de prevenção da violência e violações dos direitos de meninos e meninas, com a organização de redes de proteção bem estruturadas e projetos voltados tanto para vítimas quanto para o trabalho com famílias, tornando-as efetivamente espaços de proteção e de promoção pessoal. Por fim, muito temos a comemorar por esses 30 anos do ECA, mas sabemos que há muito mais ainda que avançar na busca pelos direitos dessas crianças e adolescentes, em especial aos adolescentes que se encontram em vulnerabilidade, como os negros, os pobres, as mulheres, os indígenas, os quilombolas, entre outros. Se o apagar da vela desses 30 anos nos dá direito a um pedido, o nosso pedido com esse texto seria que o ECA seja respeitado, não só nas medidas socioeducativas, mas em todas as etapas de direito desses nossos novos cidadãos, assim como em todas as fases de crescimento e desenvolvimento de nossas crianças e adolescentes desse país. Muito obrigado.